Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse, você sabe, é o nosso Saúde e Bem-Estar, começando agora. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar de um assunto muito importante, a saúde da mulher. E vamos falar sobre o câncer de mama, a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, a importância da informação. E no segundo bloco, a gente também fala sobre outro assunto igualmente importante, vamos falar sobre a amamentação como fator de redução para os riscos de câncer. Claro, também temos o quadro Mitos e Verdades, para você saber tudo o que é mito ou é verdade sobre o câncer de mama. Está começando! Vamos lá então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre os diagnósticos do câncer de mama em mulheres jovens que mais do que dobraram nos últimos 2 anos, esses anos difíceis de enfrentamento da pandemia. São dados da Sociedade Brasileira de Mastologia. E para esse ano, a expectativa é de quase 67 mil novos casos. Mulheres obesas, sedentárias, fumantes têm mais chances de desenvolver a doença. O combate ao câncer de mama está atrelado, bastante atrelado, aliás, ao diagnóstico precoce, à informação, que é um remédio que continua sendo preciosíssimo. Aqui no estúdio, quem participa conosco é a mastologista a doutora Kerstin Kapp, médica cooperada da Unimed. Que alegria receber aqui a doutora Kerstin Kapp, que é alemã, mas brasileiríssima também, tão brasileira, que foi minha colega no colégio Isabela Hendricks. Que alegria te rever, doutora. A alegria toda minha, viu? E a honra de estar aqui. Ah, muito bacana conversar com uma isabelina que estudou medicina na Alemanha. Sim. E agora aqui no Brasil desenvolve esse tema de forma maravilhosa, porque a gente está falando de informação antes de tudo, né, doutora? Com certeza. Isso aí é o mais importante, principalmente nesse mês de Outubro Rosa, em que as pessoas falam tanto disso e a gente tenta divulgar a informação, porque é importante a mulher se prevenir, fazer os exames. A mamografia é a nossa maior arma para o diagnóstico precoce que você bem há pouco mencionou. E nessa abertura eu falei também desse diagnóstico em mulheres jovens. Como é que a medicina entende isso nesses 2 anos, um número alto? Claro, tivemos a pandemia aí, tivemos uma defasagem no número de exames e até também na continuidade dos tratamentos, né? Com certeza. Uhum. A gente observa que a idade média está caindo cada vez mais, mas é mais por uma questão social, né? As mulheres estão expostas mais à ação dos hormônios, dos estrogênios, menstruam mais cedo, têm filhos mais tarde, têm menos filhos, amamentam menos. Isso tudo são fatores que contribuem para que essa doença apareça de forma mais precoce. Hábitos de vida ruins também, falta de atividade física, sedentarismo, home office. O corpo humano não foi feito para ficar sentado na frente do computador, né? Isso são fatores que contribuem para o desenvolvimento de uma série de doenças, o câncer de mama é uma delas. Sim, sim. Fala-se muito também nas mutações genéticas. Qual que é o desafio da medicina e da medicina oncológica com relação a isso? Na verdade, cerca de 6 a 10% dos casos são devido à mutação genética dessas mutações que conhecemos hoje. Porque a questão não é a mutação, sim, existe um defeito genético para que possa aparecer o câncer. Mas aquelas que conhecemos, podemos diagnosticar precocemente e talvez até prevenir o aparecimento de doenças. Mas são só 6% dos casos que têm essa característica, na verdade, né? Sim. Esses testes genéticos que estão fazendo tanto sucesso nos Estados Unidos, você com a sua vivência europeia da difusão da medicina, como é que vocês enxergam isso? É uma prevenção importante? Pode ser uma condenação? Como é que a medicina vê isso? Eu acho que é muito importante a gente definir que tipo de teste que nós estamos falando. Dentro da mastologia, a gente tem um cuidado muito grande de fazer uma avaliação pré-teste e pós-teste, justamente por causa disso. Então, quem que é candidato a fazer um teste de mutação genética que predisponha ao câncer de mama e ovário, por exemplo? São aquelas mulheres que têm uma família que induz a gente a pensar que ali pode ter alguma alteração, que tem vários familiares, que tem familiares que tiveram câncer de ovário, que tem familiares que tiveram câncer de mama cedo, que tem familiares homens que tiveram câncer de mama. E aí o teste é muito direcionado
A paciente deve saber o que ela vai fazer com a resposta. Sim. Se ela não souber, é melhor talvez ela não fazer o teste. Então, aqueles episódios como o da Angelina Jolie, que chegou, o episódio foi até antecede um pouco a divulgação do que é realmente o teste genético, né? As pessoas ficam sem saber, pô, como é que ela fez isso e por quê? E aí logo depois vem a profusão das possibilidades de fazer o teste. Eu acho que a nossa comunidade é muito grata a ela pela forma tão generosa e clara que ela falou disso, porque na verdade aquilo já era assunto. E o fato dela ter testado positivo por BRCA, né, ou BRCA, e ter tomado a decisão de fazer a cirurgia redutora de risco, teve uma interferência muito grande para as pacientes compreenderem que isso era uma possibilidade. Não é a única, mas é uma possibilidade de prevenção. E com isso se tornou assunto e o número de mastectomias profiláticas aumentou enormemente depois disso. Mas nós temos muito cuidado para indicar esse tipo de procedimento. Mas isso não é a maioria do que atendemos dentro do câncer de mama. Está longe de ser. E, de novo, falando sobre a informação, né? Famílias com pessoas que tiveram câncer, parentes diretos, né? Como mães, Sim. Irmãs, tias, avós, definem um caminho de cuidado importante, né? Claro, claro. A gente define, por exemplo, um padrão de risco, estabelece um número, na verdade, baseado na história pessoal e na história familiar. Qual é o risco que essa mulher tem ao longo de sua vida de ter um câncer de mama, de ser acometida? E baseado nisso é que indicamos hoje, no serviço de ponta, os exames de rastreamento, que às vezes não é mamografia e ultrassonografia, por exemplo. Às vezes é ressonância magnética anual com mamografia. Talvez isso para aquela mulher tenha uma sensibilidade maior de detecção. É um teste importante, mas eu gosto muito da frase que os oncologistas usam, né, de uma forma geral, que a questão genética, ela é uma informação, ela não é uma condenação. Ela impõe cuidados importantes, né, doutora? Exatamente, essa é a questão. A gente não tem uma verdade absoluta. Assim como tudo que a gente fala também a respeito da prevenção, não é vacina. Então, a gente pode fazer muitas coisas, mas isso não faz com que a gente definitivamente não tenha as determinadas doenças. Exatamente, não é uma condenação. Por isso é tão perigoso quando a gente fala dos testes genéticos amplos, que são os que são muito divulgados por aí, vendidos e... Na saliva? Amplos, que não são para um grupo de genes específico e também não baseados numa história familiar. E sim, vamos ver se você tem o gene para doença XYZ. Isso é muito perigoso. E aí a pessoa cai aquela bigorna no destino da pessoa, né? Porque eu estou falando pessoa porque pode ser homem ou mulher que pode ter essa condenação, né? Claro. Muitas vezes você não sabe como lidar com isso, né? Com certeza. Esse acolhimento psicológico ele é muito, muito relevante, porque isso pode ter uma interferência grande na vida da pessoa, né? Qualidade de vida, com certeza. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a importância da amamentação para prevenção e como é que isso acaba estimulando o mecanismo de defesa da mulher, né? Por outro lado, as mulheres que não têm filhos, elas ficam mais sujeitas ao câncer? Na verdade, o segredo está na exposição ao estrogênio. Homens também têm câncer de mama, mas tem muito menos, porque eles não têm estrogênio. Então, quanto mais tempo a mulher está exposta ao estrogênio, maior é a chance que ela tem. Então, se eu começasse a menstruar muito tarde e deixasse de menstruar muito cedo e tivesse vários filhos, em teoria eu estaria exposta a menos estrogênio e teria menos chance de ter o câncer de mama. Então, é por aí. O fato das mulheres não terem mais filhos hoje em dia ou os terem muito tarde é um fator que facilita o aparecimento do câncer. Porque a gestação é o desenvolvimento final da glândula mamária, onde tem o maior proliferação celular ali. E é ali que acontecem os erros da proliferação, porque o câncer nada mais é do que isso, é uma célula com a codificação errada que o corpo não reconhece. Uma vira duas, duas viram quatro, quatro viram 8 e assim sucessivamente. Mas o corpo não reconhece aquilo como estando errado. E vai produzindo mais. Por isso que o câncer é uma doença degenerativa. Ele é muito mais comum em todas as suas nuances numa idade mais avançada.
que é quando o corpo já não tem tanta capacidade de reconhecer. Mas por que essas neoplasias aparecem cada vez mais cedo? Né? Aonde que a gente está induzindo a falha do reconhecimento da proliferação celular? Onde? Pois é. Essa é a pergunta de $1 milhão. E se a pergunta vale tanto, imagina a resposta. Exato. Né? Mas para a gente entender melhor, muito interessante esse raciocínio, doutora, porque, olha, o organismo entende que está certo aquela reprodução equivocada e aquilo vai se multiplicando. Existem tipos diferentes de câncer em todo o organismo. E na mama é complicado porque ela tem contatos com o corpo todo, por ali ela parte para outros lugares? Na verdade, assim como outras neoplasias de qualquer natureza. O câncer de mama, na verdade, ele não é uma doença, ele é várias doenças. Por isso que a gente não pode comparar, porque depende do tipo molecular, depende da característica da célula, como que ela vai se comportar, qual é a capacidade de metastatização, de invasão, o grau de proliferação. A gente fala que, em média, para uma célula virar 2, gasta aí 120 dias. Isso é muito tempo, né? Ou seja, no momento em que eu consigo diagnosticar um tumor de 1 centímetro, passaram-se aí 5, 8 anos. Sem nenhuma aparência diferente. Então, se a gente conseguir diagnosticar mais cedo, antes desse 1 centímetro, as chances de cura são cada vez maiores. E o comportamento do câncer de mama, ele varia de acordo com as características das células daquela paciente. E esse 1 centímetro, ele é perceptível no toque? Isso depende se a lesão é mais próxima da pele ou se ela é mais profunda do corpo mamário. Quanto mais próximo, mais fácil da mulher perceber. Mas é aí que entra a mamografia. Sim. Porque a mamografia é o raio-x que a gente tem da mama. E é ali que a gente consegue visualizar se existe alguma densidade atípica, né? Essa particularidade que a doutora está dizendo, isso talvez explica o fato da gente observar pessoas que atravessam o câncer de mama de um jeito muito vitorioso e fazem dessa travessia algo que é exemplo para muitas e muitas mulheres, enquanto outras sucumbem muito rápido à doença. Eu acho que temos 2 fatores importantes. O primeiro, claro, é a agressividade da doença. Às vezes a doença é realmente muito agressiva e a gente tem pouco recurso terapêutico e nos surpreende, e outras vezes realmente a resposta ao tratamento é muito boa. Existe uma área da medicina que é pouquíssimo falado, mas que é a neuropsicoimunologia. Que tanto será Vamos falar que de o novo state esse nome? of mind neuropsicoimunologia. Neuropsicoimunologia. Quer dizer, a gente não sabe, na verdade, mas até onde que, né, a forma como a mulher encara essa doença tem a ver com a resposta ao tratamento. Isso não tem nada de assim, acadêmico nisso, mas a gente percebe na prática que isso faz diferença. Então, se cuidar durante o tratamento, né, ter uma linha, uma rede de apoio bacana, fazer atividade física, continuar as atividades diárias, não perder a sua posição social dentro da família, ou seja, a mãe continua sendo mãe, ela não é só doente. A profissional tem que continuar sendo profissional, claro que dentro das possibilidades, mas isso melhora muito o andamento do tratamento. É muito importante, né, a gente falar dessas redes de apoio que são maravilhosas, né, que ajudam de um jeito muito importante, apoio mesmo, e rede mesmo, porque é para segurar, né, porque o chão some num momento como esse, né? E tem exemplos, eu tenho uma querida amiga, Sabrina Parlatori, que atravessou tudo isso e hoje é uma das grandes embaixadoras desse assunto. Eu tenho muito orgulho de conversar com ela sobre isso e ela conta que é importante quando você recebe o diagnóstico para seguir o tratamento, você precisa de ouvir histórias de pessoas que passaram por isso também, né? E isso é uma coisa que realmente ajuda demais os grupos de, né, a gente fala autoajuda ou etc, mas realmente a gente vê que a gente não está sozinho ali nesse barco, né, e que tem saída, porque o diagnóstico, ele é muito cruel. E muitas vezes as mulheres, principalmente as mais jovens, encaram isso com muita firmeza, porque elas têm filho para criar, porque, né, tem uma série de ideais de vida aí a seguir.
Mas depois que acaba o tratamento, esse cuidado também é importante, talvez ele seja até mais importante, que é o momento em que a vida deve seguir, mas a vida não segue porque ela não é mais a mesma. Então, esse acolhimento constante, sempre ele é importante. E ela não é mais a mesma, inclusive fisicamente, porque às vezes... o que acontece ali quando é preciso tirar a mama, a questão do implante? Como é que esse processo se dá? Tem relatos tristes, assim, de separações, né? Sim. De maridos que não seguram a barra, né, doutora? Sim. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vê. Não vou ser assim tão direcionada, vou chamar apenas de relacionamentos, porque temos hoje os mais diversos, mas que não dão conta de atravessar essa fase difícil. As mulheres que eu vejo nesta fase sempre muito valentes, por causa disso que eu falei, mas e depois, né, o que vem depois? Hoje a gente tenta desenhar uma estratégia terapêutica melhor para que a gente possa tratar de forma a fazer a cirurgia menor possível. Então, a gente quer deformar o menos possível a mama. E dar à mulher a chance também, às vezes, de reconstruir a mama através de uma plástica, né, que a gente chama de oncoplástica, a fim de restabelecer essa imagem corporal para ela. Então, as cirurgias muito radicais hoje são cada vez menos frequentes. E quando a cirurgia é radical, aí não tem jeito de fazer reconstituição através de implantes? Sim, a gente tenta, na maioria das vezes, fazer a reconstrução imediata, a não sei que por questões médicas isso não seja possível, pela doença, mas tem muitas mulheres também que optam por não fazer. Mas a ideia é tratar de forma a lesar o menos possível, pelo menos a imagem corporal. Sim, sim. E a gente, esse é um assunto delicado, mas a gente precisa falar porque, como eu disse no início do programa, isso é informação útil sobre saúde e qualidade de vida. É preciso falar sobre isso. Não falar é muito pior. É a mesma coisa de dizer, poxa, mamografia dói, é incômodo. Talvez seja mesmo, né? Sim, é incômodo, dói, mas é muito rápido e a importância é tão grande. Então é aquela coisa... Vamos fazer e pronto, né? Com relação ao tamanho do seio, a dor é maior ou menor? Não, isso não tem interferência, apesar das mulheres acharem isso com uma certa frequência. Na verdade, a mama pequena é até mais fácil de ser colocada no mamógrafo. Se a gente tiver tempo, eu explico um pouco como funciona a mamografia, porque eu falo que isso faz a diferença. Imagine que a gente tem um grãozinho de feijão e coloque ele aqui em cima da mesa. E aí um novelo de lã a gente põe por cima e a gente não vai enxergar o grão de feijão ali. Mas se a gente pegar uma placa de vidro e apertar esse novelo e a lã vai indo para o lado, para o outro e etc., de repente aparece aquele grão de feijão. E é isso que a mamografia faz, ela aperta para que os tecidos possam, aqueles que são mais flexíveis, sair de perto e a gente possa enxergar a área onde tem alguma coisa mais densa. É por isso que é tão importante, porque pensa-se que a compressão da mamografia é por maldade, né? A maldade do técnico, do médico. Não, é técnico para que a gente possa ver adequadamente. Não existe outro exame que seja igual à mamografia? Não. A mamografia é o que tem o maior custo-benefício. Ela é o mais fácil de fazer na população em geral e ela é o exame de rastreamento, amplamente utilizado no mundo todo. E o toque, tem alguma controvérsia com relação ao toque? Qual a sua opinião? Então, a gente fez muitos e muitos anos a campanha de Outubro Rosa, né? Palpe-se, faça o autoexame. A importância dos companheiros e companheiras na identificação também, né? Claro que é importante o autoexame. Mas o autoexame normalmente permite que a mulher perceba nódulos em torno aí de 1,5 centímetro, 2 que a mulher... Já está avançado. Eu não quero esse diagnóstico, eu quero aquele que vem muito antes disso. Então, por isso que hoje a gente não enfatiza mais tanto. Mas se a gente estiver num cenário onde não existe uma cobertura mamográfica adequada, por exemplo, em locais como o Brasil a gente não tem, é claro que essa consciência corporal é de extrema importância. Se você percebe uma diferença, procure assistência médica, procure investigar. Então, a gente não pode deixar isso de lado,
mas a gente não tem evidência mais científica hoje de que o autoexame aumente a sobrevida de pacientes com câncer de mama. Interessante, porque a identificação que acontece no autoexame é a partir de uma evolução já, né, significativa. Mas, de qualquer forma, se tocar, se conhecer, está sempre valendo a pena, né? Exatamente, uma consciência corporal, né? Dentro de um cenário muito mais amplo de saúde, exatamente. Sim. Antes da gente ir para o mitos e verdades, a questão do anticoncepcional. Como é que ele se relaciona ou não com usado muito tempo, por exemplo, usado com cigarro, por exemplo? O anticoncepcional, os trabalhos que falam que o anticoncepcional aumentaria o risco, são trabalhos antigos, onde os níveis hormonais daquela medicação eram muito maiores do que os que são usados hoje. Então, na verdade, a gente não pode criar um paralelo absoluto, mas quanto mais cedo a mulher passar a usar e quanto mais tempo ela usar antes dela ter a primeira gestação, parece ter um pequeno fator de risco para ela. Usados com cigarro, em relação ao câncer de mama, a gente não tem nenhuma estatística, mas em relação aos fenômenos tromboembólicos, sim. Então, outra história. Eu acho que a gente tem que chegar numa vida mais saudável. Sim. Praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, manter o peso saudável. E aí, sim, pode-se utilizar anticoncepcionais hormonais em baixas doses, na dose necessária, e por períodos prolongados sem que isso leve a maiores problemas. Mas hoje, as mulheres e as moças jovens optam mais por métodos mecânicos que pílula anticoncepcional. Doutora, para a gente pegar o gancho também do cuidado da saúde da mulher, é importante a gente falar também da vacina contra o HPV, que é uma vacina valiosíssima dentro do cardápio de vacinas do Brasil e também, né, uma adesão que não é satisfatória. É sempre importante falar, né, doutora? Com certeza, isso faz parte da saúde da mulher. E é função dos postos de saúde, né, incentivar as moças a fazerem isso e fazerem a vacinação assim como dos rapazes. Isso faz muita diferença. E o câncer de colo uterino é dramático. Os homens também estão dentro da cobertura do SUS? Do SUS ainda não estão, só na saúde suplementar, mas tem uma força-tarefa para que isso aconteça em breve, porque diminuindo a proliferação, a gente consegue tratar melhor. Só lembrando que é preciso da vacina antes do início da vida sexual. Isso não vai estimular a vida sexual da adolescente, da criança. Pelo contrário, isso vai proteger, né? Existiu muita história errada. A gente, né, nessa época de fake news, essa foi recentemente uma vítima terrível, né, doutora? Certeza. Vacina contra HPV. E agora, antes de irmos também para o Mitos e Verdades, eu queria falar mais uma vez que a gente, daqui a pouco, no segundo bloco, vai falar sobre a importância da amamentação como prevenção ao câncer. Mas agora temos já o quadro, vou te explicar, doutora, o quadro Mitos e Verdades sobre o câncer de mama. Eu falo aí, você diz, dentro da sua vivência europeia, mundial, estratosférica, isabelina, se é mito ou se é verdade, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui no programa internacional, estamos aqui com a doutora Kerstin Kapp. Kerstin, falei certo? Falou. Falou certo. Kerstin Kapp. Muito tá bem. Que significa exatamente Kerstin Kapp. Exato. Isso mesmo. Vamos lá, mitos e verdades, agora falando sobre câncer de mama. Primeira frase é essa, doutora. O câncer de mama só afeta quem tem histórico familiar da doença. É mito ou é verdade? É mito, porque a gente tem, na maioria, câncer de mama esporádicos, ou seja, eu sou o primeiro caso na família. Infelizmente, a gente não sabe nem por quê. Não, né? Daquilo que conversamos antes, a gente imagina, mas não, eu não preciso ter alguém na família para que eu precise me cuidar. Eu preciso me cuidar independente disso. E a partir desse primeiro caso, todos os descendentes vão passar a ter cuidado também, né?
por uma questão social, mas não necessariamente por uma questão genética. Eu posso ser um caso esporádico e nunca transferir essa informação para os meus filhos, por exemplo. Isso é possível. Mas é muito mais comum câncer de mama esporádico. Como o câncer de mama é tão frequente, é muito frequente a gente ter um familiar que já teve. Às vezes até 2. Sim. Então, a característica desses familiares é que é importante para nos chamar a atenção se aquela família pode ser portadora de alguma mutação genética relevante. A outra questão é essa: quem faz um autoexame não precisa fazer mamografia. Não. É mito ou verdade? Não. Isso é absolutamente um mito, né? A gente precisa fazer mamografia, o autoexame faz parte da consciência corporal e a gente ainda recomenda o exame clínico por um profissional habilitado pelo menos uma vez ao ano. Toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer mamografia uma vez ao ano. A outra pergunta, a outra afirmação é essa: todo caroço no seio é câncer de mama. Mito ou verdade? Mito, né? Todos os sinais que a gente tem de câncer de mama, todos eles podem ser devido a doenças benignas ou alterações benignas. Nódulos na axila, descargas papilares, nódulos palpáveis na mama, retrações, todos. A questão é que a gente precisa ter o profissional para diferenciar o que eventualmente não é benigno. Mas então, de forma alguma, a maioria dos nódulos de mama são benignos, não são malignos. Mas todos precisam ser investigados? Todos? Sim, na dúvida, sim. Tá, sim. A gente fez um programa aqui sobre problemas do aparelho digestório, né? E aí o médico disse que às vezes tem muita confusão entre infarto e às vezes até algo ligado a problema no esôfago, sim, né? Mas na dúvida precisa consultar o médico. Com certeza. Vale também para o câncer de mama, né? Claro. Mulheres mais velhas têm mais chances de desenvolver o câncer de mama? Mito ou verdade? Verdade. O câncer é uma doença degenerativa. Quanto mais velho o corpo, maior a chance de ter alguma doença dessa categoria. Dentro do câncer de mama, o mais comum são as mulheres entre 55 e 65 anos. Mas a gente vê muitas senhoras, a gente não só, mas a estatística nos mostra que muitas senhoras podem ser acometidas do câncer de mama. Depois dos 70? Depois dos 80, depois dos 90. A questão é que impacto que esta doença ou esse diagnóstico vai ter na vida dessa pessoa. E para nós mastologistas que atuamos realmente com o câncer, isso é talvez ainda mais relevante, porque a gente coloca o tratamento muito mais num contexto social do que simplesmente a ambição pelo próprio diagnóstico. Então, talvez aquela senhora de mais de 90 anos que tem um problema cardíaco, ela talvez não se beneficie de ter a sua vida toda reviroltada, vasculhada, para poder tratar desse câncer que pouco vai afetar a qualidade de vida dela. Sim, é um consenso com a família, né? Quer dizer, e com a própria paciente exatamente, também, né? Muito importante, e com a própria paciente. Mas exatamente, sim. Ao contrário de uma paciente muito jovem, que a gente precisa todas as armas para poder tratar, para que ela fique bem ali os próximos 50 anos. Né? Aquela imagem, né, que o meu querido amigo Dr. Fernando Maluf, Dr. Buzaide também gostou muito de usar, um oncologista lá de São Paulo, de um barco com todo mundo junto. Está ali o paciente, a família, os médicos, eles estão remando. Exatamente. Tem que ir para o mesmo lugar, né, doutora? Exatamente. Usar sutiã apertado causa câncer de mama. Mito ou verdade? Mito. É tão frequente essa pergunta, né? Não, nenhuma alteração externa pode levar a um câncer de mama. Não, de forma alguma. Usar um sutiã adequado ajuda, talvez, a diminuir o grau de ptose natural que a mama tem ao longo dos anos. Vide como as índias, né? Andam Ptose? A mama flácida. Sim. Mas não tem nenhuma relação com câncer de mama. Antitranspirantes, né? O desodorante antitranspirante pode causar câncer de mama? Mito ou verdade? Mito também. Os desodorantes, principalmente os antitranspirantes, contêm alguns metais pesados em que em algum momento foram relacionados com neoplasias de toda natureza. Mas é mínima
resíduos, na verdade. Principalmente tinha aquele desodorante que era o Roll-On, né? Que era com esse que tinha a bronca, né? E tem uma outra coisa muito relevante, que é a paciente que usa esse Roll-On, principalmente, que é um creme praticamente, antes de fazer o exame mamográfico. Porque ele pode deixar resíduo na pele e, com isso, dar uma dúvida na hora da interpretação da mamografia. Jamais um diagnóstico. Então, não, a gente não recomenda nenhuma mulher a não usar antitranspirante ou desodorante em função disso. Pelo contrário. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo te rever. Sucesso na jornada. Obrigado pela gentileza, pelo carinho, por tanta informação útil, relevante. Hoje a gente fala de algo que precisa ser difundido, né, doutora? Com certeza. E eu aqui agradeço. Que papo mais Valeu. delicioso. Foi ótimo. Muito obrigado. E no próximo bloco tem mais informação sobre saúde da mulher. A gente vai falar sobre amamentação como fator de prevenção ao câncer. Mas antes, olha que você assiste ao nosso Responde, Doutor. Olá, Fernando. Uma dúvida frequente dos pacientes é se a luz artificial, essa de dentro de casa, ela causa câncer de pele. E na verdade a gente sabe que não, porque a causa do câncer de pele é a radiação ultravioleta, que é emitida pelo sol. Nós temos dois tipos de ultravioleta, ultravioleta A durante o dia inteiro e ultravioleta B, presente principalmente de 10 às 16 horas. Por isso que é muito importante a gente evitar a exposição solar nesse período de 10 às 16, que vai ser o ultravioleta B, principal responsável pelo câncer de pele, principalmente o melanoma, que é o tipo de câncer mais grave. Então, dentro de casa, não há essa preocupação em relação ao câncer de pele.